Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo ligeiro atraso. Tivemos a aguardar um pouco o Joaquim Vieira, que está um pouco atrasado e que vai já chegar. E iremos começar. Muito obrigado por terem vindo. Vamos começar este, não diria lançamento, apresentação do livro da Ana Sofia sobre raízes. André Magalhães, eu tive alguma dificuldade em apresentá-lo como escritor, o melhor cozinheiro de Lisboa, tem vários chapéus, mas enfim, hoje traz um e vai-nos começar por falar sobre o livro da Ana Sofia. Muito obrigado a todos. Olá, boa tarde. Ana Sofia, obrigado por me teres convidado a charlar aqui convosco. E fiquei envolvidíssimo no teu livro, gostei imenso de ler o livro, mergulhei no assunto. E é um assunto fascinante, a história da tentativa que muita gente faz de recriar o universo do campo na cidade, por necessidade, obviamente, mas também por nostalgia, por pulsão, por paixão, por estas coisas todas. E então foi interessantíssimo visitar esta sequência de histórias verídicas, reais, atuais, de pessoas que na cidade vivem o sonho do campo. E gostei imenso. E obrigado por me teres convidado. Acho que isto já está a funcionar. Eu acabei de vir de um batizado e de tudo o que ouvi houve uma frase que me ficou na memória e que é: as palavras iluminam a nossa existência. E é um bocadinho isso. As palavras acabam sempre por iluminar a nossa existência. E ontem à noite, quando comecei a pensar nas palavras de hoje, previ que não haveria se calhar tanto para dizer, porque estava aqui o António, estava aqui o André, o Joaquim, cá de chegar, e queriam falar sobre o livro, e que eu acho que este livro é um livro, como todos os outros, não é? É um livro que é muito para ser lido. Eu espero que ele seja um passaporte que nos leve a todos ao campo que mora nas nossas cidades. Curiosamente, eu conheci tanto o António como o André e como o Joaquim muito antes de os conhecer. Acho que vamos ter aqui uma companhia. Então, muito antes de os conhecer, porque eu conheci primeiro que tudo o trabalho deles. Os textos do António, o tempero do André, as reportagens do Joaquim. E as reportagens do Joaquim, ele não está aqui, mas é verdade, fizeram-me muito sonhar ser jornalista. É que apesar de tudo e de todas as dificuldades, este continua a ser o melhor ofício do mundo. Eu já roubei esta frase 1000 vezes a Gabriel Garcia Marques e tenho vontade, uns dias mais do que outros, tenho vontade de a usar e espero ter vontade de continuar a roubá-la durante mais uns bons anos. E agora vou ter que fazer aqui uma pausa. Ele vem de bananas com uma razão. Vocês já vão perceber. Peço desculpa por esta interrupção. Eu falava há pouco desta coisa de ser jornalista, do ofício de ser jornalista. Que é muito mais do que um trabalho e é mais do que uma profissão, e foi esta coisa de ser jornalista que me levou às histórias que povoam as páginas deste livro. Este livro é uma reportagem e eu gosto de fazer reportagem, gosto de ouvir pessoas, gosto de conhecer pessoas, gosto de saber as suas histórias, e isso é um privilégio, é uma sorte. Este livro é uma reportagem, são retratos deste campo que mora nas nossas cidades. E é engraçado, no domingo passado ofereceram-me um vaso com um bonito alecrim. Talvez por saberem que é resistente, que aguenta faltas de mimo e de água. Mas vem num daqueles vasos apertados que sempre trazem as plantas que são compradas. Preciso de um vaso maior e de terra. Só assim as raízes poderão encontrar futuro e ele ter vida naquele meu pequenino terraço lisboeta. Atravessei a semana inteira sem tempo para comprar nem a terra nem o vaso. Espero que o alecrim aguente até amanhã.
E conto-vos isto com uma razão, tal como o Rodrigo tinha aqui uma t-shirt com bananas. É que há uns anos, isto nada acontece por acaso, não é? Parece que o campo na cidade já anda atrás de mim há um tempo sem eu dar por isso. Há uns anos, noutra casa lisboeta, tentei ter uma horta. Não tinha terraço, tinha um minúsculo varandim, daqueles varandins típicos dos bairros antigos de Lisboa. Salsa, coentros, cebolinho... e andava encantada com esta coisa de colher do vaso e plantar no tacho. Só que a horta durou muito pouco, porque eu tive que embarcar para Moçambique em reportagem e quem ficou com o regador nunca se lembrou de o usar. Foi aterrar e fazer o velório. Acho que tenho muito pouco jeito para esta coisa de semear. E se alguma vez tive, ficou todo lá atrás, muito lá atrás na infância, quando tinha a mania de atirar nésperas, caroços de nésperas para os vasos e sementes de melancia para ver se cresciam. E de facto cresciam, com pouca terra de vasos de flores. E é engraçado que era mesmo dessa varanda que também, cá sexta-feira à noite, ouvia o trator da minha avó aproximar-se. Era um bocadinho o campo a invadir a cidade. Orgulhoso, com estrondo, um trator por entre carros, no asfalto, no betão. E anos passados, em Lisboa, fui novamente surpreendida pelo campo e novamente com estrondo. Um ramo de bananeira, está explicado à t-shirt, um ramo de bananeira caiu com um estrondo imenso à noite no meu terraço. E isto tudo faz-me pensar que realmente as histórias não aparecem nesta nossa vida de repórter por acaso. Acho que todos nós, uns de uma maneira, outros de outra, acabamos por ter uma íntima relação com a terra. Uns por saudade, outros por desejo, que é como quem diz, por passado ou por futuro. Mas quem é que aqui está que não tenha ou recordações do campo na sua infância, ou de férias, ou da casa dos avós, ou dos primos, ou dos amigos, ou então que não tendo nada disto, acaba por ter... se calhar um desejo de um dia mudar de vida, fazer as malas e ir viver para o campo, para aquela nossa ideia bucólica e feliz do campo, da vida calma, sem vizinhos nem betão. Por isso, parece-me que uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra, há sempre aqui uma relação com a terra, talvez uma relação umbilical. Contei-vos estas histórias do trator e da bananeira, que estão também contadas um pouco na introdução do livro, por isto mesmo, por acreditar que às vezes as histórias que contamos vivem connosco muito antes de pensarmos fazer uma reportagem sobre elas. Aconteceu-me isto com este livro, Raízes, como já deu para perceber, mas com muitas outras histórias e muitas outras reportagens que fui fazendo, que tenho tido a sorte de fazer ao longo da vida. Eu passo a vida a contar histórias. E muitas acabam por... as reportagens têm esta coisa, este poder de se enxertar na nossa vida. E por isso mesmo é curioso olhar agora para aqui, para a frente, e encontrar tantos rostos que conheci, muitos deles, noutras histórias, noutras reportagens. E talvez também por isso haja um alecrim à espera de vaso e de terra na minha varanda. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. À Fundação Francisco Manuel dos Santos por me convidar para escrever. Em particular ao António Araújo, que confiou na ideia e que leu o manuscrito como poucos editores o fariam. Também à Susana Norton e à Mónica Vieira, que foram incansáveis. Não poderia também deixar de agradecer a quem está aqui hoje ao meu lado. Obrigada por tudo. E gostava de agradecer a uma pessoa também que não está aqui porque não pôde, que é o arquiteto Ribeiro Teles, que tanto fez para que o campo sobrevivesse ao betão, que tanto alertou para a necessidade de ter hortaliças entre prédios, para a necessidade de fazer frente à especulação imobiliária. Ao longo de décadas, construiu-se com fome. Por todo o lado, sem regra nem razão, houve uma plantação de alicerces gigantesca. Não podia deixar de agradecer, um agradecimento especial às pessoas que aceitaram falar comigo para este livro. Não sei se há aqui mais pessoas, mas estou a ver, por exemplo, a Patrícia, o Nuno, a Donação.
pode-me estar a falhar aqui alguém, e foi um prazer poder falar com vocês e ouvir as vossas histórias e conhecer as vossas hortas, a vossa vinha. Há uma pessoa com quem falei hoje de manhã e que me pediu para dizer que gostava muito de estar aqui. É Abel, o pastor, mas não podia porque tinha uma carrinha com feno a ser descarregada e 5 horas, menina. São horas de pôr as ovelhas a pastar. Obrigada a todos os que estão aqui hoje. É domingo e sei que não é fácil. Ainda que não houvesse leitores, eu provavelmente continuaria a escrever, até porque sou teimosa e porque gosto disto. Mas não teria metade do interesse. Há histórias que devem ser contadas e devem ser contadas porque precisam de ser conhecidas. Acredito que conhecê-las nos enriquece, como nos enriquece conhecer as realidades que nos rodeiam. Não tenho dúvidas de que o mundo será bem melhor com cidadãos esclarecidos. E falar de campo na cidade é muito mais do que contar histórias de quem cultiva nas hortas organizadas pelas autarquias ou por empresas, de quem tem arranha-céus de plantas na varanda. A moda da agricultura urbana tem muito que se lhe diga, tem muitas raízes e muitos rostos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura afirma que 800 milhões de pessoas sobrevivem graças à agricultura urbana e periurbana. É um número que conta muitas histórias. Por cá, e andei um bocado grande, não só por Lisboa, mas pelo Porto, encontrei quem cultiva para entreter a reforma, quem semeia para aliviar a rotina da cidade e esquecer o corrupio de e-mails e a vida do escritório. Mas também quem planta para matar saudades das memórias de infância, daquela coisa de ir à terra, encher o carro em agosto, nos primeiros dias de agosto, e rumar à terra, regressar no final do mês. E também quem quer matar saudades daquela terra do país de onde há muito emigrou, de onde há muito partiu. E por isso há milho para cachupa, há malaguetas da Índia neste nosso campo lisboeta. Conheci também quem colhe por preocupação com a alimentação que faz e por preocupação com o planeta. Mas encontrei igualmente quem põe as mãos na terra para matar a fome. Sim, e isto é importante. A crise não começou ontem, nem acabou hoje. Há ainda muita gente que precisa do seu talhão de terra para matar a fome ou para, pelo menos, melhorar um pouco a economia doméstica. Há um campo que continua a resistir ao betão. E há um campo que nasce da tendência da agricultura urbana, mas há ainda muito por fazer. São ainda poucas as hortaliças no betão. E, é claro, campo na cidade não é a mesma coisa do que campo. Falarmos de campo da cidade não é o mesmo do que falarmos de campo no campo. Aliás, não teria a mínima graça se assim fosse. É nesta diversidade também que está a riqueza. E por isso escrever este livro, para mim, foi uma experiência diferente. Foi mergulhar numa realidade que vivia aqui ao meu lado e que eu pouco conhecia. Porque não tinha ideia da dimensão da horta, por exemplo, de Chelas, que é gigantesca, e onde se encontram tantos pedaços da nossa história. Onde se encontra quem veio da guerra colonial, quem emigrou da Índia, por exemplo, ou da Guiné, ou de Cabo Verde, para fugir à miséria, para fugir à seca, e que continua a viver aqui em Lisboa como se nunca tivesse tirado os pés da cidade da praia. E são todas estas histórias de vida, são todas estas realidades que permitem traçar um bocadinho um retrato do que é hoje o nosso país. E isso é importante, creio, para todos nós, percebermos melhor onde é que andamos, onde é que assentamos os nossos pés, que país é este. Bem, eu vou-vos deixar com o livro, espero que gostem. É isto, uma reportagem, histórias de terra e de homens de betão. São histórias de raízes que se deitam à terra, que nascem na terra e que são também, no fundo, um bocadinho as de todos nós. Espero que gostem e muitíssimo obrigada a todos. Ana Sofia descobriu uma vinha no meio de Lisboa. São os proprietários da... Está aqui a donação.
que é uma das senhoras Quer que... contar a história ou perguntamos? Eu fiquei cheio de vontade de provar o vinho. E aliás, eu já tinha estado na vossa coletividade, mas não sabia que o vinho era produzido naquelas latadas debaixo das quais eu tinha estado também. Agora vou voltar e vou olhar com outra atenção E para a coisa. pedir um copo de E vou pedir morangueiro. um copo de morangueiro, claro. Só em agosto é que vocês vão Já poder a vindima. esgotou, já esgotou. Ah, muito bem. Temos que esperar pela próxima vindima. É um sucesso, o vinho dos amigos do Minho. Tinha muito gosto em os lá receber para de facto verem a vinha que a gente lá tem. Sentiriam-se muito em casa. Sim, porque o livro dá detalhes sobre a vindima, uma vindima temporã em agosto, o que quer dizer que vocês só vamos poder provar o vinho lá para o São Martinho, como é tradição. João Paulo Martins, que está ali, que é um grande especialista nacional, é o nosso papa dos vinhos. Está ali. João Paulo, temos que ir provar este morangueiro ao intendente um dia destes, com umas castanhas e umas coisas e uns petiscos minhotos que vocês O lá têm. convite fica feito. Muito bem. E ainda por cima, a Dona São cozinha muito bem. Portanto, merece mesmo uma visita. Está ali também o Nuno e a Patrícia, que têm uma história também muito interessante. É que de repente a cidade tornou-se pequena para o campo deles. E eles tiveram que mudar. Sim, neste momento Caldas da Rainha, de Alcântara para as Caldas da Rainha. De um terraço. Sim, de um terraço. Isso é uma das histórias do livro, desculpa interromper. Começaram num terraço e já vão nas Caldas. Pode contar um bocadinho? É a cidade que volta ao campo, que é fantástico. Sim, a história foi do terraço para uma zona perto aqui de Lisboa e em espaço de um ano. Passado um ano já estamos nas Caldas da Rainha, com uma área maior, com mais estufas, com mais planos para cultivar mais coisas, direcionadas aos chefes de cozinha e também para o mercado biológico, que também é um mercado em crescimento e será interessante no futuro. Eu acho também muito interessante, desculpem, é que vocês mudam-se para o campo, mas com uma agricultura muito urbana, uma agricultura muito de cidade, não é? Sim, a história da hidroponia é completamente urbana, Sim. sim. Começámos com a hidroponia, de momento não estamos hidropónicos, isto por causa da parte, temos um produto biológico, tem de ser em substrato e tem que ser em substrato de terra, para ser completamente biológico. Mas sim, começámos com a hidroponia, fizemos vários testes, ainda no terraço com uma estufa de 5 metros quadrados, e foi interessante também saber como é que se podia fazer vários tipos de cultivo, muito por aí. Portanto, quem se meter a cultivar em Lisboa, tenha cuidado que ainda acaba profissional nas Caldas da Rainha em concorrer. Mas ainda tem que se mudar. Vem Joaquim. Oh, chegou o Joaquim, o mais esperado. Exato. Aguardemos a palavra de Joaquim. Obrigado, isto é uma direta. É chegar. Peço desculpa pelo atraso, mas eu tive um compromisso familiar em Leiria. Acabei de chegar, já foi uma maratona hoje, porque fui e vim. Mas aproveito para falar do tema, porque no fundo eu sou de Leiria e tem muito que ver com o tema deste livro, não é? Como estás aqui hoje. Um livro que é mais um opúsculo, não é? Porque não chega a 100 páginas. Mas tem que ver justamente em parte, com as raízes exteriores de muitos habitantes de Lisboa. E embora hoje em dia, com o crescimento da população, como toda a gente sabe, enfim, os que vivem aqui e os que cá vêm, grande parte das pessoas de Lisboa já são de Lisboa, nasceram em Lisboa, mesmo assim há muitas raízes à província, muitas raízes ao campo também, muita gente que nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 60, portanto nos últimos 50 anos, veio para Lisboa e aumentou enormemente a população da capital. E, portanto, essas pessoas mantiveram alguma ligação à terra e, de certa maneira, isso pode explicar, em parte, não totalmente, mas o fenómeno de que fala a Ana Sofia,
neste seu trabalho. Isto é, a ligação à terra implica que as pessoas, para não perderem esses laços, continuem de alguma forma a trabalhar a terra onde vivem. E vivendo em Lisboa, gostam de ter as suas corelas, as suas parcelas e, portanto, também ter algum rendimento, alguma possibilidade de subsistência ou de autossubsistência nesse trabalho, porque isso era uma coisa que é tradicional na sociedade portuguesa. A autossubsistência, viver daquilo que se cultiva, faz parte do que tem sido a vivência dos portugueses ao longo dos séculos e de alguma forma isso é transportado também para a capital ou para as grandes cidades. Não falamos só da capital, também uma parte do livro é sobre o Porto, onde se registra um fenómeno idêntico. Agora, eu acho que há aqui duas tendências que coincidem e convergem. Por um lado, são as hortas residuais, que resistem ainda daquilo que é o avanço do betão, do edificado, através dos campos. E Lisboa, como se sabe, historicamente, era rodeada de hortas até há muito pouco tempo, e portanto havia hortas por todo lado, e portanto ainda subsistem uma espécie de aldeias de Asterix, portanto pequenas corelas espalhadas por vários sítios em Lisboa, cada vez menos. Mas por outro lado há esta tendência também, e isso é que é uma tendência, que é de juntar mais o campo à cidade e portanto estimular habitantes urbanos a regressarem de certa maneira, ou alguns não regressam, alguns vão pela primeira vez trabalhar a terra na cidade e portanto tem havido uma política autárquica, isso já foi aqui falado e portanto eu não quero estar a repetir, de atribuir pequenas parcelas de terra para que as pessoas possam cultivar a sua própria produção e aquilo que consomem em grande parte. E portanto muita gente tem aproveitado, alguns em nome das tais raízes ancestrais que têm que ver com a sua vinda da província, portanto o local do seu nascimento ou de onde vieram os seus familiares, os seus pais, os seus avós, mas outros, curiosamente, que sempre tiveram uma vida urbana, não têm laços à província, não tinham laço à terra e que descobrem uma segunda vida, uma segunda existência, trabalhando a terra com um grande entusiasmo e estímulo ao verem crescer as coisas, os produtos, porque no fundo isso tem que ver com aquilo que é o essencial da vida das pessoas. E portanto o encontro destas duas tendências, desta convergência, é muito interessante e é muito bem retratado no livro da Ana Sofia Fonseca, e eu acho curioso que seja um livro apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque é uma fundação patrocinada, subsidiada por uma grande rede de distribuição alimentar e, portanto, esta atividade é uma atividade paralela que vai contra o negócio dos supermercados. E, portanto, é aqui... portanto, eu não posso deixar de sublinhar isso e elogiar o facto de estar a patrocinar um livro que estraga um pouco o negócio, entre aspas. Embora, na verdade, eu esteja convencido que isto não vai alterar, basicamente, o nosso hábito, da maioria de todos nós, pelo menos, de comprarmos produtos, sobretudo nos supermercados, seja o Pingo Doce, seja o Continente, além de que os livros, é verdade, estão à venda nos supermercados. Eu tenho reparado nisso, sem dúvida. E sobre o trabalho da Ana Sofia Fonseca, devo dizer que perdão, fui eu que desliguei o microfone, já está. Eu estava a dirigir a grande reportagem e, portanto, a Ana Sofia era uma jovem repórter, em princípio de carreira, enfim, já tinha publicado coisas, inclusive na revista, mas para mim foi sempre uma revelação, porque a Ana Sofia tem uma qualidade de repórter que é fundamental, que é a curiosidade pela vida das pessoas. E, no fundo, é essa curiosidade que a leva a escrever, ou a criar, não só a escrever, porque também trabalha para a televisão, mas a criar reportagens extremamente interessantes que têm justamente a ver com a vida, com o cotidiano e, portanto, a produzir retratos extremamente interessantes e curiosos, seja daquilo que é o cotidiano das pessoas, precisamente, seja daquilo que foge ao cotidiano e que é excepcional, é extraordinário, mas que está embrenhado também naquilo que é a vida cotidiana e, portanto, ela reúne, digamos assim, nos seus trabalhos um pouco, juntando essas duas coisas e portanto, tendo essas duas qualidades. E, portanto, a Ana Sofia é senhora de uma escrita primorosa, e é uma escrita primorosa que ela aplica também neste trabalho, neste livro, que eu devo dizer que, de certa maneira, é também uma reportagem, é uma grande reportagem, um pouco à semelhança
das reportagens que a Ana Sofia publicava na grande reportagem, precisamente. Simplesmente, o que nós verificamos é que cada vez há menos espaço nos jornais e na imprensa, de uma forma geral, para publicar reportagens, por razões que têm que ver com estratégias comerciais, com orientações editoriais, seja com o que for. Não vou pronunciar agora aqui sobre isso, mas é um dos problemas que afetam o nosso jornalismo na atualidade e, portanto, de alguma forma, é a reportagem que imigra agora para um formato de livro, em vez de ser num formato de revista ou num formato de jornal. E, portanto, basicamente era isto que eu gostava de dizer, sublinhar de facto a excelente qualidade do trabalho de escrita e também de investigação que a Ana Sofia tem neste livro e esperar, portanto, fazer votos para que a sua leitura possa de alguma forma servir de estímulo a todos aqueles que possam vir a interessar-se por ter uma pequena horta e cultivá-la e explorá-la em casa. Às vezes até nem é preciso jardim, nem é preciso terraço, basta ter socalcos postos em saquetas por uma parede acima, como existe um dos casos. Portanto, há muitas maneiras de produzir vegetação, produzir verdura, produzir alimentos verdes e, portanto, acho que vale a pena porque, de facto, ver crescer essa matéria que tem que ver com o essencial da vida e depois poder produzir e poder consumir aquilo que nós estamos a produzir, toda essa verdura é, de facto, penso que uma experiência extraordinária e única. Aliás, costuma-se dizer que uma pessoa não se realiza na vida enquanto não tem um filho, enquanto não escreve um livro, enquanto não planta uma árvore. Pronto, o livro temos aqui não falemos do filho, enfim, a Ana Sofia também tem, mas plantar uma árvore não é uma árvore, mas é plantar, equivale, plantar uma horta, no fundo equivale a plantar uma árvore. Portanto, é um estímulo para que as pessoas possam fazer isso. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado à Ana Sofia pelo convite que me fez para vir aqui apresentar o livro. Peço mais uma vez desculpa pelo meu atraso. Muito obrigado. Eu ia pegar num tema que o Joaquim abordou. Eu não sei se ele quereria falar. O André também é jornalista, também tem carteira de jornalista. Quando na Fundação, que é autónoma em relação ao grupo, quando a Fundação decidiu criar esta coleção, nós já tínhamos a dos ensaios e decidimos criar esta dos retratos, precisamente porque sentimos a falta das grandes reportagens e, portanto, temos convidado não apenas escritores, mas sobretudo, é difícil fazer ver retrospectivamente, mas muitos jornalistas, porque sentimos que a tradição da grande reportagem está a desaparecer dos jornais e das revistas. E realmente a revista Grande Reportagem foi um modelo inspirador e não sei qual é um pouco a vossa opinião sobre a questão é um bocadinho lateral em relação às hortas, mas será que o jornalismo de reportagem vai definhar nos jornais? Joaquim, eu acabei de falar, portanto agora falei a vocês. Eu diria que o privilégio da imersão que está subjacente à grande reportagem é quase o tempo do hortelão, não é? É quase ou seja, é um tempo que é necessário como aquele tempo que as pessoas que fazem as hortas urbanas e que trazem o campo à cidade dispõem. Portanto, eu acho que é um privilégio poderes fazer isso, poderes mergulhar no assunto e ter aquele tempo de observar e de refletir e é um bocado esse o tempo do crescimento das hortas, das épocas, das temporadas. Eu acho que vivemos um momento difícil, isso é inegável. Já houve muito mais espaço para jornalismo de investigação, para reportagem, mas eu não quero acreditar que vai definhar até ao limite, porque acho sinceramente que a reportagem é extremamente importante. E eu falava há pouco disso, e falava há pouco da necessidade de perceber as realidades que nos rodeiam, de ter cidadãos esclarecidos e de só isso poder, porque isso é importante para ter uma democracia saudável. Eu espero que a reportagem ganhe mais lugar novamente na imprensa, na televisão, e acho que temos que pensar também em suportes alternativos. E de facto, este livro, eu comecei há pouco por dizer isso mesmo, este livro é uma reportagem. É uma reportagem que, em vez de estar nas páginas de uma revista, e como o Joaquim disse, poderia estar na grande reportagem. Não temos grande reportagem.
reportagem, temos que pensar em novos suportes. Não podemos é deixar que as histórias deixem de chegar às pessoas, que deixem de ser contadas. Nós estamos a atravessar uma fase de grandes mudanças na comunicação que foram impostas pelo surgimento e pelo advento das tecnologias digitais e pelas formas digitais de comunicação. E isso implicou alterações nos hábitos de consumo de informação por parte das pessoas, dos cidadãos. Nós, jornalistas, claro, escrevemos e trabalhamos para as pessoas, mas depois verificamos que a atenção das pessoas vira-se para outro tipo de coisas que são estímulos mais imediatos, mais rápidos. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil prender a atenção das pessoas para verem uma longa-metragem, porque estão habituadas a filmes no Facebook que não duram mais do que 3 minutos, e 3 minutos já é muito. Estão habituados a pequenos soundbites, portanto a frases de efeito imediato, pequenas histórias de 1 ou 2 parágrafos também no Facebook ou nos blogs. E é realmente aqui uma alteração de paradigma, que eu não sei se é uma alteração de paradigma até civilizacional. Pelo menos é alteração de paradigma comunicacional. Portanto, as pessoas não estão muito disponíveis para aprofundar os seus conhecimentos, mergulhar numa reportagem, num documentário de uma certa duração. Eu, quando digo as pessoas, não digo toda a gente, mas verifica-se que há um alargamento dessa tendência. Eu penso que é também um pouco por essa razão que os jornais e as revistas têm deixado de apostar em reportagens, porque verificam que a atenção das pessoas está a virar-se para outros lados. Agora aqui nós podemos entrar naquela discussão que é saber se o que é que apareceu primeiro, se é o ovo, se foi o ovo ou a galinha, isto é, se são os média que não apostam nisso porque não querem, portanto as pessoas deixam de prestar atenção, ou se foi primeiro as pessoas que deixaram de prestar atenção e por causa disso os média deixaram de apostar. Eu acho que há aqui um movimento recíproco, quer dizer, há uma interinfluência. Por um lado, as pessoas de facto não prestam atenção, estão mais viradas para outras coisas, porque é preciso ver uma coisa: o dia tem 24 horas. Antigamente, nessas 24 horas, as pessoas tinham tempo para trabalhar, tinham tempo para tomar conta da família, ir para casa, comer, as refeições, e também para ler os jornais ou ver as notícias na televisão. Hoje em dia, o dia continua a ter 24 horas, mas as pessoas são permanentes, além de terem que fazer essas coisas todas que são essenciais, trabalhar, família, comer, dormir. Depois, no que respeita à comunicação, essa comunicação que antigamente era virada só para o jornalismo ou para atividades jornalísticas, hoje em dia é repartida pelo Facebook, pelos telefonemas, pelos telemóveis, por tudo o que aparece na internet que não tem que ver com jornalismo, portanto, toda uma série de coisas que aparecem nos tablets, que são cada vez mais utilizados, que roubam espaço ao jornalismo. E, portanto, o jornalista sente-se um pouco, às vezes, confinado, com uma tendência até para ficar num gueto. E nós estamos a assistir a uma crise do jornalismo bastante intensa, porque há despedimentos, há afastamentos, há órgãos de informação que fecham, sobretudo ao nível da imprensa escrita, isto é, aquela informação mais convencional, dos órgãos de informação convencional. E a impressão que eu tenho é que esta tendência se vai acentuar, porque eu não vejo que haja uma inversão da tendência das pessoas para lerem mais jornais ou para procurarem mais reportagens. E, portanto, isto implica, sobretudo, um grande desafio para os jornalistas, que é comunicarem, mas comunicarem por outra forma. E, portanto, isto é preciso imaginação, é preciso trabalho para conseguir cativar a atenção das pessoas e estimulá-las para que elas prestem atenção àquilo que é a forma de comunicação dos jornalistas. E, se calhar, de facto, isso implica também profundas alterações na forma como se faz as reportagens. Isto é, tem que haver muitos pontos de atração, muitas coisas, muitos destaques, muitos filmezinhos pequenos, trailers no Facebook, etc., para chamar a atenção das pessoas para o trabalho de jornalista, porque é a única forma, de facto, de o jornalismo sobreviver neste ambiente, que é um ambiente bastante hostil, que é o novo ambiente comunicacional, com base nas tecnologias digitais. Portanto, a minha visão não é muito otimista, devo dizer. E os livros, de certa forma, são um refúgio, porque os livros, de facto, ainda nos permitem ter um espaço de respiração e, se quisermos, portanto, aprofundarmos um bocado a reportagem, e oxalá haja vontade das pessoas em lerem, consumirem os livros, lerem essas reportagens que os jornalistas poderão publicar através desta forma. Acho isso que é interessante, essa nova forma.
Gostava só de acrescentar uma coisa. Eu, infelizmente, tenho que concordar com o Joaquim Vieira em muito do que ele diz, ou em tudo. Mas acho que no meio deste cenário negro, às vezes há uns pontinhos de esperança. Por exemplo, a televisão está a morrer e isso é inegável. Mas enquanto não morre, de vez, a verdade é que eu sinto que as pessoas gostam de ver reportagem. Quando passa uma reportagem sobre algum tema que desperta a atenção e que há história, não é? E que as histórias são contadas, as pessoas ficam a ver. E isso, eu posso dizer isto por uma razão muito simples, porque isso é medido, isso vê-se nas audiências. Acho que se calhar era bom que quem manda também olhasse mais para esse género de dados no que toca à reportagem. É óbvio que a reportagem, para ser bem feita, dá trabalho, demora tempo, é caro, tudo isso. Mas também mas resulta. E nós todos crescemos a ouvir histórias de Era Uma Vez. Era uma vez a carochinha, os três porquinhos, enfim, por aí fora. Portanto, as pessoas gostam de histórias, sejam elas do quintal, da horta, ou sejam elas da Síria, ou seja de onde for, desde que as histórias sejam bem contadas e que tenham lugar, não é? Porque se também não existirem, as pessoas nem podem saber se ainda querem reportagem ou não. Portanto, estamos aqui num período complicado, como dizia o Joaquim, e também por isso eu comecei logo aqui a minha intervenção hoje por dizer que espero ter vontade, ainda durante mais uns bons anos, de continuar a dizer de continuar a roubar a frase ao Gabriel Garcia Marques e a continuar a querer dizer que este é o melhor ofício do mundo. Vamos ver, há que continuar a contar histórias e tentar pensar um bocadinho positivo e encontrar novos suportes. Bem, a Fundação está um pouco como quem faz vinho no Intendente Morangueira, isto é um ato de resistência. Mas também já estamos a apostar e vamos apostar no digital, porque também há formas de contar. Hoje em dia fala-se muito do interactive storytelling, ou contar histórias já de uma forma interativa, e a Fundação já tem algumas obras digitais, e penso que se calhar o jornalismo também tem que se reinventar um pouco e adaptar a essa forma mais interativa de, como dizia o Joaquim, no meio da história, colocar uma imagem, porque as pessoas estão muito a viver da visualidade, não é? Não sei. É uma nova forma de contar histórias e de comunicar. No fundo, a essência não muda assim tanto, mas muda o formato e muda o embrulho, acho eu. É aquilo que se chama multimédia, explorar as várias formas de comunicação, que hoje em dia se podem juntar todas numa única plataforma, que é a internet, e portanto nós na internet podemos juntar texto escrito, podemos juntar imagens de filme, de vídeo, podemos juntar música, podemos juntar infografias animadas, que é coisa que só se consegue através da internet e em mais meio nenhum. E portanto a internet de certa forma está a matar um pouco, ou está a prejudicar os meios de informação convencionais, mas também porque está a reunir em si própria aquilo que são todos os outros meios. Todos os outros meios às tantas imigram para a internet, e há trabalhos jornalísticos muito interessantes que são feitos precisamente nessa base do multimédia. Mas a Sofia levantou aqui uma questão que é também curiosa e é preocupante, que é o problema do investimento, o problema do dinheiro, o problema do custo da reportagem. Eu acho também muito do desinvestimento que existe dos órgãos de informação convencionais na reportagem tem a ver com o custo. Hoje em dia, como nós sabemos, os órgãos de informação estão em crise económica, que resulta da crise económica, enfim, que existe em Portugal, e portanto os seus orçamentos estão muito mais racionados e portanto há menos dinheiro também para investir na reportagem. Isso também prejudica um pouco o trabalho da reportagem. A quantidade de jornalistas que há 20 anos portugueses viajavam pelo estrangeiro para contar o que se passava lá fora aos portugueses, se comparado com o que acontece hoje, é talvez na proporção de 20 para 1 ou de 20 para 2, quer dizer, 1/10, ou se calhar nem isso. E portanto não temos ninguém nos pontos quentes do globo como tínhamos antigamente, tínhamos em todo lado. Eu ainda sou do tempo, quando estava no Expresso, o Expresso mandava um repórter sempre que acontecia um problema complicado em qualquer sítio do mundo. Isso hoje em dia está completamente excluído, portanto não há hipótese nenhuma de pensar, quer dizer, nem há orçamento para isso. E portanto é preciso de facto reinventar aquilo que deve ser o jornalismo hoje em dia, é preciso pensar profundamente como é que o jornalismo vai evoluir daqui para a frente. A Fundação vai continuar a apostar, apesar de tudo, no jornalismo em papel escrito,
Isso já são boas notícias. Isso são boas notícias, mas não substitui a comunicação social, como é evidente. Mas, portanto, se quiserem ter uma grande reportagem sobre as nossas raízes, ou as raízes que ainda mantemos, obrigado, Ana Sofia, por ter escrito. E obrigado a todos por terem estado. Boa tarde. Obrigada.